vocês vão entender um pouquinho, dentro de uma linha de tempo, uma determinada escolha que a gente vai fazer para tratar sobre avaliação externa, porque existem várias avaliações, né, que acontecem dentro desse âmbito que a gente chama externo. Externo relativo a externo à escola, externo às vezes a município, a estado, né, e aí cada uma tem uma configuração diferente. Mas a gente vai tratar hoje aqui da linha do tempo do SAEB. Por que o SAEB? E não outra, né? Porque tem outras, tem o PISA, tem o PIRS, tem o SARESP, que é do estado, mas também pode ser do município, tem a avaliação da nossa rede, nós vamos tratar mais essa daí posteriormente. A gente vai falar do SAEB, porque o SAEB, ele engloba dentro da perspectiva de avaliação externa dele o nosso segmento, que é de 1º até o 5º ano, ok? Então, por isso que a gente vai tratar dele hoje, para a gente entender um pouquinho como se processa, né, esse sistema e como outras avaliações também têm um padrão parecido. Então, a gente vai estudar esse, lembrando de que outras avaliações externas também seguem uma lógica parecida com a do SAEB, tá ok? Eu vou pedir para Érica entrar com os nossos slides, né, para a gente ir seguindo aí. Então, o objetivo, né, maior da aula hoje é conhecer a estrutura e o desenvolvimento das avaliações externas, identificar algumas leis, né, que regularizaram essa proposta e dentro de uma perspectiva de tempo, tá ok? Pode passar. E aí a gente vai conversar rapidinho, mas assim, uma conversa pelo chat, em que vocês vão me dar respostas curtas, né, sobre a temática de hoje. Então, eu vou colocar aí no chat 3 perguntas, né, vou colocar uma de cada vez, primeiro uma, vocês vão dar respostas curtas de uma palavra, no máximo 2, em 30 segundos. Por que isso? Para a gente falar um pouquinho, todo mundo ter a oportunidade de fazer o seu registro aí sobre isso, e depois eu também conseguir perceber aquilo que vocês estão pensando, né? E eu trago isso na próxima aula compilado e a gente conversa sobre esse assunto. Então, vou colocar e deixa eu abrir aqui o meu primeiro, para a gente ir conversando. Só um minutinho. Vamos lá. Eu vou fazer, ao invés de colocar a pergunta aqui, deixa eu só localizar aqui. Eu vou falar qual é a pergunta, tá? E aí vocês respondam aí no chat com uma palavra só. Então, a primeira pergunta é: o que é avaliar? Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Eu quero que vocês coloquem uma palavrinha aí dentro da ótica que vocês têm, dessa visão sobre avaliação. O que é avaliar para você? Uma palavrinha que defina o que é avaliar. Trinta segundinhos para a gente responder a primeira. Muito bem. As meninas que estão nos bastidores do curso também podem responder, ok?
Tudo bem? Já terminamos? Vamos para a segunda questão? Também com resposta bem curtinha, 1 ou 2 palavras. Dentro da ótica de vocês também não tem certo, não tem errado. A pergunta é: para que serve uma avaliação externa? Muito bem. Vamos lá. Mais alguma resposta? Muito bem, Suzane. Jéssica já respondeu. Ótimo. Priscila, muito bem. Eu não estou conseguindo enviar a minha mensagem. Eu estou escrevendo, mas ela não vai. Então, Marisa, fala para a gente qual é que a Lilian registra aí. Eu coloquei levantar dados, levantamento de dados. Ótimo. Coloque o nome dela, tá, Li, por favor. Muito bem. Mais alguém? Marisa, você conseguiu responder a primeira também ou não? O que é avaliar? A primeira eu consegui. Perfeito. Ótimo. Tudo bem? Todas responderam? E mais uma questãozinha, a última, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem aí, ou descrevessem, um ponto positivo e um ponto negativo, sob a ótica de vocês também, a respeito das avaliações externas. Um ponto positivo e um negativo. O meu acho que foi agora. Foi, chegou. Tudo bem? Ótimo, Jéssica. Quem mais? Muito bem, Magdália. Lília. Excelente. A Priscila também. Muito bom. Muito bem. Todo mundo já respondeu aí? Ok? O meu não está indo, gente. Uma hora vai, outra não. Fica tranquila. Eu coloquei positivo, reflexão, e negativo, a apreensão pela avaliação. Ótimo. Li, registra para gente, por favor. Claro, já estou colocando. A Suziane também já entrou. Muito bem. Positivo, reflexão e negativo, desculpa, Marisa. A apreensão pela avaliação. Ah, tá certo. Muito bom. Podemos prosseguir, Érica? Acho que todo mundo já fez os seus registros. Vamos para a próxima telinha. Não sei se é a Érica que está passando os slides. É a Érica ou é a Tânia? A
compreensão. Não, sou eu, a Érica. Ah, então tá ótimo. Obrigada, Érica. Então, vamos lá. Para a gente compreender, né, um pouco dessa avaliação que a gente acabou escolhendo para trazer para vocês aí, a gente precisa entender um pouco da nossa estrutura educacional, né? Então, como que ela se deu ao longo de alguns anos, né? Eu não vou voltar tão no passado, porque a Érica trabalhou com vocês bastante coisa, a Simone também, sobre história da educação, né? E aí, e da avaliação também. E aí eu vou começar a partir de 1960, uma boa data, né? Um período bem difícil para nós também, mas importante, historicamente, né? E aí a gente começa com a Lei 4.024 de 1961. Então, o atual presidente era o João Goulart, né? E essa lei, ela definia um pouco da estrutura educacional que a gente tinha, que hoje a gente chama de educação básica, né? E ela tinha o seguinte formato, eu acho que para quem é mais velho, da minha idade, né, um pouco mais, enfim, ou passou por essas etapas que eu vou trazer para vocês e conhece um pouco delas, assim, de participar né, e quem não, já estudou isso dentro de História da Educação, aí quando a gente faz pedagogia, magistério, enfim, a gente estuda um pouco sobre isso. Então, nesse período a gente tinha o ensino primário, né, que era composto aí da primeira até a quarta série. Depois dele, a gente tinha o ensino secundário, que era composto de 2 ciclos aí, que até hoje algumas pessoas ainda falam, gente, assim, mais ou menos, que é o ciclo ginasial e o ciclo colegial, né? E esses 2 ciclos a gente tinha aí o ciclo ginasial, que ia da 5ª série até a 8ª série, e depois o colegial, que era do 1º ao 3º, e tinha as suas também configurações bem específicas. O que nos interessa dentro dessa estrutura era exatamente o que acontecia entre uma etapa e outra. Do ensino primário para o ensino secundário, existia uma linha divisória, que era exatamente composta pelo exame de admissão. Né, eu acho que muita gente já ouviu, né, falar, eu não participei desse período, tá, gente, eu sou mais ou menos, não sou tanto, mas não fiz essa tal avaliação, né, esse tal teste admissional, ou seja, a criança estudava até a 4ª série, fazia uma provinha, e aí ela era aprovada ou não para seguir os estudos, e isso durante um tempo, né, foi um problema muito grande, que era a questão da retenção da criança, né, dentro do ensino primário, né, porque dentro do que era estabelecido, ela não poderia seguir os estudos dentro do ensino secundário devido a esse tal teste, esse tal exame de admissão. Aí o que acontece? Depois de 10 anos, com uma lei 5.600, deixa eu ver, 5.692, de 1971. O que acontece? Há uma reestruturação desse ensino, né? Então, o que a gente tinha dentro do ciclo ginasial, ele engloba-se ao ensino primário. Tiram, né, o teste de admissão, nessa avaliação aí que tinha entre um ensino e o outro. É claro que causa um alvoroço, sim, né, também, como sempre acontece dentro da educação, né, os professores nesse período não gostam dessa situação, porque avaliam, né, e acham que isso não que isso seria um prejuízo para a educação, como que eles iam receber uma criança despreparada, né,
para frequentar a quinta série. Então, isso causou bastante alvoroço na época. E, além disso, passa-se a nomenclatura de primeiro grau, né? E o ciclo colegial fica sendo o ciclo com a nomenclatura de segundo grau, que hoje a gente ainda chama de colegial, alguns outros de ensino médio, mas ele nesse período passa a ser estabelecido como segundo grau. E muitos, né, de nós, eu pelo menos estudei em escola que era assim, escola estadual de primeiro e segundo grau, tal. Que é dentro desse período de 1971 até 1996, quando a gente tem a promulgação da LDB. Não que essa lei aí de 1971 tenha de todo um malefício, mas ela tem aí uma tentativa de ser LDB, mas fracassa, né? E aí a gente só tem isso aí muitos anos depois, em 1996. E aí reformula-se novamente, né? Não só com nomes, mas com uma estrutura diferente, o ensino no Brasil, né? Então, a gente tem o primeiro grau, que é chamado de ensino fundamental, o segundo grau, que passa a ser chamado de ensino médio, e a gente tem o mais valioso, que é a inclusão, né, da educação infantil, também aí nessa lei, trazendo para a gente a pré-escola e a creche, né? E estabelecido posteriormente como educação básica a partir da pré-escola. Isso é um ganho sem tamanho para nossa, né, pensando em toda a história da estrutura da nossa educação, isso foi fantástico, e depois, né, anos depois também, houve a inclusão de um ano, né, dentro desse ensino fundamental. A gente entende que também essa inclusão não é só uma questão de aumento, né, mas é uma questão política também, né? A gente tem, eu acho que trouxeram isso em uma outra formação, né? Que a gente tem que entender a questão política, que não é uma questão política partidária, mas política voltada a transformações, né? E a melhorias dentro de uma determinada esfera, no nosso caso, a educação. Então, só para a gente, isso é uma pincelada bem superficial de como é essa nossa estrutura dentro aí desses últimos 40 anos do século passado e até chegar nesse momento que nós estamos hoje, que não tem tanta mudança aí estrutural. Então, isso é o que a gente tem de estrutura. Aí a gente escolheu o SAEB, né? Por que o SAEB? O SAEB, na verdade, já existia antes da data que a gente começa aí a tratar com vocês, que é de 1990. Ele já existia como várias projeções de estudo, de pesquisa na área educacional, com questionários, com provas, com avaliações, mas isso tudo muito restrito, amostral, pequeno, direcionado, nunca ocupando uma esfera inteira nacional. Então, ele não tinha esse nome, essa configuração, mas era uma atuação, né, dentro da educação, através de testes, provas, questionários, estudos, enfim. O que acontece em 1990? Em 1990 é o marco inicial dele como sistema, né? Quando a gente fala de sistema, a gente fala de algo que é maior, que é composto por pequenas partes, né? Então, o SAEB foi uma reunião de tudo isso que já acontecia, e aí o governo federal, pensando, né, em conhecer a qualidade da educação fornecida, né, da educação básica, ele lança o SAEB como um sistema que vai cuidar disso daí, através de testes, né, de exames, enfim. Isso acontece em 1990. Em 1990, com um projeto, né, uma edição piloto, que vai
ter um público definido, né, que é o primeira série, terceira série, quinta série, sétima série, todos dentro do ensino fundamental, dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês, aquela verdinha, que veio se transformando ao longo dos anos aí. E eles têm também uma área de conhecimento determinada que eles querem avaliar, que é a língua portuguesa, a matemática, ciências naturais e a redação. Então, aí é o marco inicial do SAEB, é quando eles definem que o SAEB, esse sistema que já trabalha com vários pontos diferentes de estudo na educação, vai tratar de olhar para quê? Para a educação básica brasileira. E aí, educação básica brasileira, a gente olhando apenas para o ensino fundamental, tá bom? Então, esse é o marco inicial dentro da linha do tempo do SAEB. Eu vou trazer para vocês ao longo da aula hoje todos os marcos dentro da história do SAEB. Depois, no finalzinho, eu trago para vocês uma outra avaliação também que é reconhecida por vocês, e a gente fala rapidamente do órgão que dirige o SAEB, né, que está à frente aí de trabalhar e cuidar do SAEB, que é o INEP. Então, depois de 1990, a gente vai para uma outra edição em 1993, que, na verdade, ela segue o mesmo formato, é uma repetição do projeto piloto, que ocorreu em 1990, então, com o mesmo público, de maneira amostral, não é censitária, então, eles pegam algumas escolas, né, dentro dessas escolas, algumas turmas, dentro das turmas, alguns alunos. Nem todas as turmas numa escola participavam quando a gente passou por esse formato de amostra, né? Às vezes eram só alguns alunos, às vezes só uma turma dentro de uma escola que tinha várias turmas aí que seriam referência para essa amostragem. É claro que com certeza eles fizeram alguns aprimoramentos de um para o outro, né? Sempre há uma tentativa de melhoria. E em 95, o que acontece? É feita novamente a avaliação, sem mudar o padrão de público, de abrangência, que é só as escolas públicas, amostral, o currículo, isso é importante a gente olhar também, que ao longo dos anos, quando começou o SAEB, a gente não tinha a questão da BNCC, que era uma tentativa de regularização dos currículos, mas a gente tinha aí os currículos estaduais, né? E as formulações dos itens eram com base nesses currículos estaduais diversos, né? Então, vejam, é bem difícil, né, a gente pensar nesse formato, mas enfim. A avaliação continuou sendo de língua portuguesa, matemática, ciências. No entanto, houve uma nova metodologia no ano de 1995. Eles começaram a utilizar a teoria de resposta ao item, que é a TRI, ou alguns também falam a TRI, né? E o que é a TRI? Não sei se vocês já tiveram alguma explanação acho que não, né? Foi também bem sucinta. Eu vou falar também bem rápido e a gente pode entrar nesse assunto em uma aula posterior, que a gente olhe para os dados, né? Uma análise de dados melhor. Mas a TRI é o quê? Essa teoria de resposta a um item, essa metodologia é muito mais válida para análise dos dados e comparação, né? Porque ela faz de que forma isso? Eu vou dar um exame, né, que utiliza o TRI, é o Enem, né? E a semana retrasada, estava até uma discussão bem aflorada aí, por conta, parece que de duas alunas que que disseram ter gabaritado. E aí, acho que nem saiu nada posteriormente, eu não acompanhei a finalização do processo. Mas, assim, na teoria de resposta ao item, cada questão, cada item, né? Item, quando a gente fala item, é uma questão dentro do exame, do teste. Então, cada questão tem um valor, né? Está dentro de uma proposta de valor. Numa régua, ele tem um valor próprio. E aí não adianta, por exemplo, eu fiz o teste, eu e a Érica, né, Érica? Eu fiz o teste, a Érica fez o teste também. Eu acertei 20, a Érica também acertou 20. Só que as 20 que eu acertei,
elas estão numa classificação numérica mais baixa, porque elas estão dentro de uma outra categoria. Então, tem lá uma divisão de níveis de aprofundamento. Então, eu acertei aquelas que são mais básicas. A Érica acertou as básicas, as medianas. E teve uma outra colega que acertou as medianas, as básicas e algumas de nível de maior aprofundamento, mas foram 20 também. Quem vai ter mais pontuação? Né? Então, porque está cada uma dentro de uma régua. Então, existe diferentes pontuações, mesmo para o aluno que acertou a mesma quantidade de questões. Então, a TRI faz esse jogo. E por que faz isso? Porque ela analisa a questão e o aprofundamento. Diferente, por exemplo, dos vestibulares. Então, no vestibular como a FUVEST, é a teoria clássica, né, que é aplicada. Então, você tem lá 100 questões, você acertou 90, são 90 que você tem, a outra acertou 90, 90 também, e acabou, né? E aí sai a nota de corte, para tal área a nota é 80, é 30, é 60, é 120, é 100, que eu acho que é 100 o número de itens que tem na FUVEST, enfim. E aí você tem uma nota de corte que te coloca para uma segunda fase. Isso é a teoria clássica, então a nota é a mesma, dependendo do número de questões acertadas. Na TRI, não adianta, você pode ter acertado o mesmo número de questões, mas a sua classificação pode ser diferente, dentro de um nível de aprofundamento. Então, o Enem trabalha com isso. E aí, essas duas pessoas não poderiam ter gabaritado, porque gabaritar é acertar tudo, e ter notas diferentes. Impossível, né? Se elas tivessem acertado ou errado pelo menos uma, cada uma, poderia sim ter uma nota diferente, mas elas acertando tudo, a nota seria igual. Então, essa era a grande questão da semana passada, em que o Enem tinha que ter dado uma resposta aí, não sei se deu, né, oficial. Mas, enfim, voltando às nossas questões. Nesse período, em 1995, é aplicada essa nova metodologia, que tem um olhar, né, para o resultado, né, e para a comparabilidade das provas posteriores. Em 1997, outra grande alteração acontece, que é a formulação dos itens a partir das matrizes de referência. Então, o que são as matrizes de referência? Né? São documentos que, a partir de alguns estudos, de currículos, como a gente ainda não tinha BNCC, a gente está falando de currículos, né, da federação inteira, aí, de diversos estados, alguns municípios. Então, se estudavam os currículos, a partir desses currículos se elencavam aí as competências, né, e essas competências, conteúdo, né, currículo, competências, se transformavam em descritores. Descritores são aquelas aprendizagens que eram verificadas, né, que eram tidas e são tidas como aquelas possíveis de se mensurar também, né, não dá para elencar descritor que a gente não consiga mensurar dentro de um item. Isso é um outro assunto também, acho que a Érica também já tratou um pouco com vocês. Então, esse momento, em 97, é criadas matrizes de referência do SAEB para o 5º ano, né, 4ª série, 5ª série, para o 3º ano do ensino médio. E em 97 também, que ela é ampliada e passa a contemplar, né, as 3ª séries do ensino médio, que até então não eram observadas. E aí continuam as públicas, né, de forma amostral, e a inserção das particulares, né, das escolas privadas que tinham interesse de participar, mas também de forma amostral. Então, são essas duas grandes mudanças em 1997. Em 1999, a gente tem o quê? A 5ª edição do SAEB, e nessa 5ª edição, há uma proposta de realização de testes diferenciados, né, que são os de ciências naturais, física, química, geografia, história, todos eles são inseridos aí em 1999, mas que infelizmente não perpetua,
né? Eles fazem nesse momento como um piloto também e aplicam no mesmo formato, quarta, quinta e terceiro, públicas e particulares, de forma amostral, seguindo para a elaboração dos itens a matriz de referência de língua portuguesa e matemática que já eram criados e os currículos, né, estaduais para as demais áreas. Pode passar. No ano de 2001, né, configura-se então aquilo que a gente, né, eu estou na escola há menos tempo, aí só 16 anos, então começa essa configuração que a gente tem, ou tinha até então, que é de língua portuguesa e matemática. Em 2001, a grande mudança, né, é essa. Então, continua o público de abrangência o mesmo, o público-alvo é o mesmo, a abrangência também, públicas e particulares, enfim, utilizando os currículos e as matrizes. Em 2003, quando ocorre o 7º SAEB, ele se mantém com o mesmo formato do de 2001. Não há nenhuma alteração, tá? Então, a gente mantém aí uma mesma aplicação, idêntica. No ano de 2005, aí sim acontece uma grande também mudança, através de uma portaria, né, do Ministério da Educação, a número 931, do dia 31 de março de 2005, o sistema passa a ser composto por 2 avaliações, que acho que vocês já ouviram bastante sobre elas, que é a ANEB, que é a Avaliação Nacional de Educação Básica, e a ANRESC, que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar. Só que essa a gente não conhecia com essa terminologia. Eu falo a gente, né? Porque eu também estava na escola nesse período, era quando eu estava começando, e eu sempre trabalhei com 5º ano. Sempre, assim, acho que eu trabalhei 2 vezes com turmas diferentes, né? Mas sempre foi me atribuída salas de 5º ano, quando eu estava aí na atuação na sala de aula na prefeitura. E aí eu conhecia essa prova como uma provinha que a gente chamava de Prova Brasil, né? Essa que é a de rendimento escolar. E eu sei que quem trabalhou com 5º ano também trabalhou bastante com ela. O que acontece? A Ambev, ela atendeu com um procedimento amostral, né? Não eram todos os alunos que participaram, né? Nem todas as escolas, nem toda a rede pública, né? Era rede pública e privada, e o foco dela, da ANEB, era muito mais de gestão, né? Não de aprendizagem, mas de gestão da educação básica. E já a ANRESC, que é a Prova Brasil, ela já era diferente em 2 questões. Primeiro, a questão que ela não era amostral, ela é censitária, acontecia para todos da rede pública, né? Desde que a escola tivesse 4ª série, 5º ano, ela ocorria. E tivesse a composição aí de 30 alunos por turma. Ou os anos finais, que era de 8ª série, 9º ano. Então, isso é a principal diferença, né, entre uma e outra. O público, então, continua sendo aí 4ª e 5ª, né, e a 3ª série do ensino do médio. Uma coisa importante da gente lembrar aí, essa questão do público e particular. Não sei se vocês estão acompanhando essa minha fala, né? A escola pública, ela sempre teve e terá, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente, até nessa situação hoje que a gente está passando, às vezes a gente, mas por que a particular voltou e a prefeitura não voltou, né? Tem uma discussão muito forte aí, a gente sempre pensa de um lado, né? Há uma comparabilidade entre essas estruturas e é nela que se pressupõe as grandes diferenças, né? As grandes diferenças e a falta de equidade, né? Então, isso aborda um tema que é muito importante,
né? Quando a gente olha para essa questão que a gente está trazendo aí, pública e privada, né? A particular, enfim, é bom a gente deixar isso sempre no nosso radar. Por que a gente está falando de uma coisa que não diz respeito àquilo que é a nossa atuação, né? A gente atua na escola pública, ok, né? Eu sou da escola pública, sempre estudei na escola pública, e valorizo, sim, o ensino na escola pública, mas a gente tem que ter no nosso radar esse movimento, né? O que acontece ali e o que acontece aqui. Porque eu quero copiar? Não. Não quero copiar o que acontece lá aqui, porque são realidades bem diferentes, né? Mas eu tenho que, de certa forma, não sei como, né? A gente que está dentro da sala de aula, a gente faz de um todo para que isso aconteça. Eu sei que, como professor, né, você tenta garantir isso, mas a gente tem que ter isso no nosso radar. Existe uma comparabilidade para um fim, que é a questão da equidade, né? Então, isso tem que ficar sempre marcado. A gente está numa construção de um documento e que, para a gente, isso é muito valioso, né? E essa fala, ela tem que estar presente na nossa bagagem diariamente. O que eu quero garantir para o meu aluno, né? O que eu quero é que ele conquiste. O que eu quero trabalhar e ver ele desenvolver. O que é isso? Né? Isso vai estar no respaldo que a gente tem no nosso currículo, né? A gente tem um currículo que foi reformulado a partir da BNCC, que já existia, né? E teve as suas adequações aí, com o foco de quê? Né? De garantir isso, de garantir essa equidade, né, de educação. Eu fiz esses parênteses porque eu acho que isso é muito importante, porque a gente traz uma fala muito repetitiva, mas por que ela fica falando, né, de amostral, de censitário, de pública, de privada? Porque é algo que a gente precisa deixar marcado, e precisa deixar marcado, assim, porque quando a gente fala de avaliação externa, ou até avaliação interna, que a gente faz de acompanhamento semanal, bimestral, mensal, diária, isso tem que ter um objetivo, né? E um objetivo, pequenos objetivos, e um objetivo maior, né? Qual é o objetivo maior de uma avaliação? Por que eu faço avaliação para comparar? Porque a gente sempre compara, né? Mesmo dentro da sala de aula, ele diz, isso daqui ele fez nessa, mas olha, ela não conseguiu fazer porque eu aumentei um grau de dificuldade, porque a gente começou a trabalhar com tal coisa e ele não conseguiu resolver essa situação, mas nessa ele conseguiu. E aí eu comparo para ver onde está a falha no processo ou onde está o local que eu preciso tratar. E quando a gente fala de externo, a gente também olha para isso, né? E qual é o objetivo? Tem um objetivo, né? E a gente vai definindo essas coisas ao longo das aulas, tá? Mais uma questão de provocação, né? E eu estava conversando bastante com as meninas antes da gente começar, eu participo de uma aula muito interessante também, que fala de avaliações externas na universidade, e o professor, ele é um cara que nos provoca, né? E a gente constrói, desconstrói, constrói, desconstrói, e isso é o mais bonito dentro da educação, né? Dentro daquilo que a gente faz, do nosso trabalho como educadoras, né, que somos. Esse processo, né, de construir, desconstruir, construir outra coisa, isso é magnífico. Mas voltando lá, para o ano de 2007, vai acontecer algo muito importante, e que todo mundo se preocupa agora, que é o IDEB. É onde, né, nasce o IDEB. O IDEB é novinho, hein? Nasceu em 2007. E ele nasce com uma proposta do INEP de ter aí um número que pudesse ser atrás dele, né? Claro, todo número tem uma tradução por trás, né? A Érica que me explica sempre isso. Nem um número é número, né? É um número, mas ele sempre se revela algo através deles. E o INEP tinha essa ideia. Então, a gente vai trazer um número, que
que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele é pautado em N situações, né? E muitas vezes nós, professores, dentro da sala de aula, fica, meu Deus, na minha sala tem que ir bem, né? Aí aquela a apreensão, angústia de querer ajudar, de querer fazer mais. Aí esse ano eu tô com quinto ano, tenho que trabalhar muito, é ano de prova, não, né? E aí a gente, muitas vezes, eu tô falando particularmente de mim, né? Eu nem sabia disso, né? O que era, como era composta a nota do IDEB, né? É só a criança faz lá o teste de matemática e de língua portuguesa, e aí o que ele tira é, né, o quanto acerto que ele tiver, lá é a nota que a sala vai gerar, e aí toda a escola, cada sala compõe, divide, não é nada disso. É um pouco disso, mas tem mais, né? Tem que, além disso, a própria gestão da escola também contribui para essa nota final, para esse número gerado pelo IDEB, porque é através do censo, né? Então, a escola que faz esse processo, ela faz os registros dos alunos matriculados, os que abandonaram, os que foram retidos, os que foram promovidos, os que foram transferidos, tudo isso compõe a nota do IDEB, né? Como assim, você olha, tem os alunos retidos, quantos foram os retidos, quantos foram os que abandonaram a escola, não estão em nenhum lugar dentro do sistema nacional, né, do censo. Então, a escola tem essa parte. Além disso, tem algo que é muito importante no IDEB, né, até para a geração dessa comparação posterior, que são os questionários, né, que o professor responde, que o diretor responde, que o aplicador responde lá, né, o dele é pequenininho, mas enfim, os alunos respondem. Então, esse questionário que vem para a escola também é de suma importância, porque quando gera esse número, né, esse IDEB, através da composição dos alunos, né, que foram aprovados, retidos e que foram, que teve de abandono, mais a nota do teste, gera um número. Mas fora isso, para que o IDEB seja completo e para que o INEP, que é o órgão que regulariza isso, tenha uma maior capacidade de analisar dados, eles precisam dos questionários, porque o questionário vai olhar para quê? Para a situação da escola, para a infraestrutura dela, para a formação do professor, para a região onde ela está sendo aplicada, né? Como é a situação socioeconômica dessa população local. Então, tudo isso é de suma importância. Para quê? Para uma análise mais qualitativa do que está acontecendo dentro da nossa escola, do ensino no Brasil. Então, isso é muito importante, né? A gente até conversou um pouquinho antes, e a Érica me fez lembrar de que teve em 2018, se eu não me engano, qualquer coisa ela me corrige, 18 e 19, aconteceu um programa federal que era o Mais Alfabetização. E ele começou a partir de um determinado questionário que foi feito também. E aí, por incrível que pareça, né, infelizmente, não foram todas as escolas contempladas. Era um programa fraquinho, a gente sabe que geralmente os programas não são lá essas coisas, mas eu acho que tudo é válido, né? Tudo aquilo que é formatado para ajudar a gente dentro da sala de aula é importante, né? É claro que a gente tem sempre que ter uma pulga atrás da orelha, sermos sempre críticas e analíticos dentro daquilo que vem para a escola e para a sala de aula. Mas eu acho que todo investimento, né, de ministério, de secretaria, para dentro da escola, a gente, como educador e como essa premissa faz parte do nosso ser, eu acho, de sermos críticos e analíticos, a gente observar e utilizar, né? E aí a gente acabou observando que Guarulhos ficou numa esfera de como se não houvesse necessidade socioeconômica para algumas escolas, né? E a gente falou, mas como aquela escola não recebeu, não vai poder participar, né? A gente sabendo da condição estrutural local daquele lugar, a gente observou que provavelmente o questionário foi respondido de forma
discrepante daquilo que era a realidade da escola. E aí a escola não fez parte do programa porque era tido como uma escola de um nível maior, né, estruturadamente. Então vejam como isso é muito importante. Tudo é importante, né? E nós sermos legítimos naquilo que fazemos. A Érica falou assim, é engraçado porque eu e ela, nós trabalhamos há 15 anos também dentro da mesma escola, eu sou parceira dela, eu sou de português, ela é de matemática. E a gente também trabalha com séries finais que fazem provas assim. E aí, o que acontece? Vem um questionário gigantesco que a gente tem que responder também. E a gente até comentou, tem gente que fala assim, vamos todo mundo sentar junto para responder igual. Peraí, responder igual. Cada um tem uma visão e vê aquilo que acontece, né? Para o bem ou para o mal. É claro que eu não vou me aproveitar de um questionário para falar mal de alguém, sendo que a situação, ela é correta, enfim, mas eu tenho que ser pontual naquilo que acontece dentro da sala, dentro da escola, isso é o mais importante quando a gente tem esses questionários, né, isso é muito importante. Por que eu tô falando bastante também de questionário? Porque agora no finalzinho de 2019 a gente tem uma outra alteração, e a gente vai chegar lá, e que trata exclusivamente de questionários, tudo bem? Então 2007 é o ano do marco aí do IDEB, com essa proposta nova do INEP para que haja uma melhor comparabilidade entre essas avaliações que ocorrem bienalmente, né, a cada 2 anos. Podemos passar? Em 2009, é isso? Eu tô aqui com a minha cola, tá, gente? A 10ª edição, né, do SAEB, segue a mesma formatação da anterior, de 2007, com essa inclusão, né, e da verificação da nota do IDEB. Pode passar para a próxima. Em 2011, a gente tem a 11ª edição, também seguindo o mesmo formato das anteriores. Em 2013, de novo, uma melhoria. Olha que bacana. A avaliação nacional da alfabetização, que é a ANA, né, que vai ter o foco do olhar para a alfabetização. Por que isso acontece? Por causa daquele pacto nacional, né, da alfabetização na idade certa, que estipulava justamente isso que deveria acontecer no 3º ano, que já mudou, né, gente? Mas nesse período que deveria ocorrer até, não no, né, mas até o 3º ano, né? Então, ela começa a acontecer aí em 2013. Então, essa é uma grande mudança que ocorre, né? Tem até uma portaria, que é a portaria 482, do dia 7 de junho de 2013, que estipula, né, que traz essa avaliação como parte do SAEB aí. Outra coisa que ocorre importante nessa edição é uma inclusão, né, experimental das avaliações de ciências para os estudantes do 9º ano, mas ela foi apenas experimental, né, e aí foi de uma forma amostral, mas também não resultou não resultou em resultados, é redundante, né? Não trouxe resultados para comparação posteriores, tá? Foi só um teste experimental nesse ano, em 2013. Em 2015, né, 2013 teve a ANA, em 2015 ela ocorre novamente e ocorre uma outra modificação. Uma outra modificação não, talvez mais uma melhoria, né, dentro do SAEB, que é a questão das devolutivas pedagógicas. Apesar de, né, os resultados só saem no final do outro ano, é aquele complicador. Mas, eu digo sempre isso para as meninas, né, nas nossas conversas aí e discussões, que todo produto final de análise de resultados,
eles são passíveis de estudo, né? E são sempre registros que podem nos ajudar. Como assim, Lúcia? É que eu acho que quando a gente está na sala, só na sala de aula, a gente não para observar essas questões. Eu sei que dentro da sala a gente tem muita ocupação, a gente tem muitas coisas, né? São muitas apreensões com relação ao aluno, mas a gente, como profissional da área, tem que também parar para observar essas questões, né, que compõem a nossa formação, né? Então, quando eu observo um resultado que mesmo eu não tendo mais aquele aluno, né, porque eu acho que isso é o grande X da questão, eu tenho um resultado que só sai no outro ano, só que no outro ano eu não estou mais com esses alunos, né, eu estou com outros alunos, às vezes nem na mesma... no mesmo ano, né, eu estou em outro, com uma turma de outro ano, diferente do que eu estava no ano anterior, mas é sempre uma reflexão que a gente pode fazer. Então, eu pegar os resultados, olhar para aquilo que aconteceu no ano anterior, ou, né, há 2 anos, e verificar como aqueles alunos se saíram com determinados descritores, é uma forma de eu, talvez, trabalhar diferente com a turma que eu estou, né? Ah, Lúcia, mas você está falando de uma coisa que eu não vou ter tempo de fazer, eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que isso faz parte de planejamento, né, e as meninas, eu falei, não precisa falar sobre a questão do meu trabalho fora da educação, mas é importante muitas vezes, porque eu acho que não é só lá, mas a gente escuta muito isso dentro da educação, e às vezes a gente não leva tão a ferro e fogo lá, né, a questão. Planejar é fundamental, né, e para planejar qualquer coisa, eu preciso de elementos, né, e quais são os elementos? São dados, né, são... eu digo sempre que é algo concreto. Eu não posso planejar a partir de suposições mentais. Eu tenho que planejar a partir da realidade. Então, qual é a realidade que eu tenho? Qual era a realidade que eu tinha? O que eu posso melhorar, né? Será que essa realidade está parecida com aquela? Eu comparo, eu analiso. Então, assim, planejar é algo bem... maior, muitas vezes, do que o que a gente é acostumada a fazer dentro da escola. Então, a gente precisa garantir elementos que nos façam perceber o que eu preciso planejar. Quem é a pessoa que está comigo hoje? Quem eram as pessoas que estavam comigo? Quais eram as dificuldades que a maioria da minha turma teve? Olha que interessante. Será que essa será a mesma dificuldade que a turma que eu tenho hoje vai apresentar? Como que eu posso verificar isso? Eu posso fazer sondagens, né? Dos diferentes formatos aí, né? E a gente fala de sondagem, lembra a da base alfabética, não é só essa. Mas a gente tem outras sondagens. Mas isso é importante para o planejamento. Então, pensando nesse ano, em 2015, quando o SAEB traz uma plataforma para o professor, para aproximação dessa prova, dessa avaliação, desse teste cognitivo que ocorre, e que é com um objetivo, né, de olhar para a educação básica federalmente, mas ele traz uma contextualização particular para o professor, dentro da sua sala de aula, com um pequeno atraso, né, assim, com essa demora, mas que também é importante, de repente, você parar, olhar o que aconteceu e o que você pode melhorar atuando também na mesma série, ou até em anos... eu digo sempre que é uma composição, né? O aluno não chega no 5º ano e se torna capaz, né, de desenvolver todas as aprendizagens propostas naquele ano. Isso é impossível, né? Ele vem num desenvolvimento no primeiro ciclo, né, do 1º ao 3º, depois ele vem para o 4º e 5º com outras propostas de desenvolver ao longo desse ciclo. Então, não é algo que acontece... Está lá, ele está agora no 5º ano, ele já sabe tudo e ele vai fazer tudo, não é assim, né? Então, quando a gente pensa no planejamento e que a gente pode observar resultados de outros anos,
para talvez nos fornecer dados de uma melhoria, isso também é importante. Não sei, mas aí não é o mesmo aluno, não é o mesmo aluno, mas é o mesmo professor. Às vezes, eu vou falar de mim agora, de novo, né? O exemplo sou eu mesma. Eu sou de língua portuguesa. E eu tinha um terror, não era nem medo, era terror, era o obsessivo de querer garantir para os meus alunos mais conhecimento e desenvolvimento na área da matemática, porque era algo que eu não sabia muito bem. Então, que eu precisava sempre estar lendo, revendo, estudando. Como é que eu vou explicar isso? A base disso daqui é o quê? Né? Como é que eu faço? Né? E a Érica é a minha professora particular, né, de matemática. Ela é ótima. E assim, muitas coisas, às vezes, eu percebo nas conversas de matemática com a Érica, que eu trabalhava com os meus alunos, né, tentando desenvolver, mediar um assunto que nem eu sabia o que era, né? Então, quando a gente olha para os dados e a gente vê assim, nossa, essa minha falha aqui em matemática, olha, eu tô com isso daqui, na turma inteira foi mal. Quer dizer, será que é a turma ou será que eu era o problema? Então, eu sempre tentei sanar a minha deficiência de matemática, né, me esforçando mais para que os meus alunos se saíssem muito bem em matemática. E acabava que invertia os papéis. Em língua portuguesa, que é a minha área, eles não se saíam tão bem, mas em matemática eles se saíam, né, melhores. Por quê? Porque eu me esforçava mais, né, eu me aplicava mais. Em como fazer isso, em como isso chegar até eles, em como que eu ia mediar essa situação. Então, os dados também nos servem, né? Quando a gente fala, isso é resultado só do aluno, não, né? É uma composição. O resultado sou eu, o aluno, é a escola, né? Então, eu acho que é sempre válido observar, mesmo que seja de outros anos. Por que eu estou trazendo isso? Porque saiu, então, essa plataforma em 2015, que era uma tentativa de aproximação do que é essa avaliação externa para dentro da escola, junto lá com o professor, aquilo que acontece, né, que a gente chama aí do chão da escola. Em 2017, a gente deixa, né, de receber aí a avaliação da ANA, não tem mais a ANA nas nossas escolas, muda-se também, né, essa avaliação, ela torna-se, por causa da lei, para o terceiro ano, terceiro ano não, em 2017, paga tudo aí, em 2017, o terceiro ano passa a ser censitário, não é em 2017 que termina, não. A avaliação torna-se censitária em 2017 para a terceira série do ensino médio. A ANA cai e passa a formular-se, né, de forma amostral para o segundo ano. É isso, tá? Censitária para o terceiro ano do ensino médio, todo mundo tem que fazer. E amostral para o segundo ano do ensino fundamental, porque muda a lei, né, em que a questão da alfabetização não mais ocorra até o terceiro, mas até o segundo. No restante, ela permanece aí no mesmo formato, com língua portuguesa e matemática. E em 2019, que foi a última que ocorreu, né, a gente tem aí prestes a completar 3 décadas, né, de SAEB, de realização do SAEB, uma nova reestruturação, né, por conta do que? Teve a base em 2017, né, a BNCC, com isso, os municípios fizeram adequações dentro, né, do que já tinham de propostas de currículo, aqueles que não tinham, criaram a partir da base, e os itens, né,
para o segundo ano, né, para essa avaliação da alfabetização, passam a ser guiados e elaborados pela base, né? Antes, na ANA, eu ia falar no AVA, na ANA, a gente tinha a matriz, né, a própria matriz lá da ANA, também com foco na alfabetização, mas a partir agora de 2019, formulados os itens olhando para a base, né, não mais para a matriz, mas para a base nacional. E o que é mais importante também, o nono ano, né, passa também a fazer de forma amostral os testes de ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, né, o que muda, que eu demorei para conseguir compreender um pouco, né, foi base de muito estudo, é que todas essas siglas que a gente tem, né, que definem esses testes para terceira, para o segundo ano, para o terceiro e quinta, prova Brasil, né, todas elas caem, e aí tudo passa a ser SAEB. Tudo é SAEB agora. É a avaliação que acontece de alfabetização, que a gente chamava da ANA, e que virou depois para o segundo ano, a ANEB, a ANRESC, né, que é a Prova Brasil, todas elas caem esses nomes, e aí tudo agora a gente chama de SAEB. E aí SAEB para alfabetização, SAEB para o ensino fundamental, SAEB para o ensino médio, enfim. Todas as etapas, né, são distinguidas aí, mas com o título de SAEB. E uma outra questão é a formulação da avaliação da educação infantil, que eu falei lá atrás para vocês, que eu trouxe no comentário dos questionários. Nossa, ocorreu de forma amostral. Às vezes na escola que você está não teve, mas em outra teve. As escolas que têm educação infantil fizeram uma avaliação. Não todas, né? Foram amostral. O formato foi... A abrangência delas foi amostral. E o que é mais importante? Não avalia a aprendizagem, avalia a questão de acesso e qualidade. E aí, através do quê? Dos questionários. Então, responderam os questionários, em primeiro lugar, o secretário, né, da educação, depois diretores e professores. Então, todos esses responderam os questionários, né? E aí, dentro desses questionários, as questões socioeconômicas, tanto de alunos, formação de professores, estrutura da escola, né? Estrutura da rede de ensino, né? Se tem currículo, né? Quantas escolas, a população atendida, enfim. N coisas, né? Dentro desses questionários, para avaliar também a educação infantil, que dentro daquele quadro que eu mostrei para vocês lá inicial, faz parte da educação básica. Então, ufa, terminamos a SAEB. Por que a gente escolheu SAEB? Porque está dentro daquilo que vocês trabalham, né? Analisam essa avaliação externa, trabalha do 1º ao 5º, e agora também educação infantil, né, a pré-escola, que é a nossa... abrangência aí como rede municipal. Poderíamos ter falado do SARESP? Poderíamos. O SARESP tem um histórico parecido? Também. Só que ele, hoje, atualmente, atende, né, está mais direcionado às escolas estaduais. Não que possa ocorrer no município, pode, é uma adesão. Então, quem adere é o secretário no início do ano, né, tem lá uma projeção, eles no início não, acho que no final do ano, há uma proposta, eles encaminham para a secretaria, e aí as secretarias escolhem ou não fazer. Então, tem alguns municípios que fazem, né, Guarulhos nunca fez SARESP, mas pode vir a fazer, se continuar a oferta, de repente, se houver interesse, não sabemos, né, isso também é uma questão de decisões de outra
dimensão aí. Mas pode ocorrer também. O SARESP ocorre nesse formato, né? Só que o SARESP está mais próximo da questão do trabalho na sala de aula, porque ele sai o resultado no início do ano. E aí, geralmente, né, como ele é aplicado para ERA, né, agora já está em outro formato, também tem uma história de alterações aí grande. Então, primeiro era os quintos, os quintos anos, sextos anos, né, que a gente chamava de quinto, sexto, nono, terceiro, aí depois ampliou para os terceiros, quintos, né, os quintos, né, Érica? Eu que estou me enganando aqui. Quinto, nono, terceiro. Aí depois terceiro do fundamental, quinto, sétimo, nono e terceiro. Por quê? A ideia era que dava tempo de fazer uma correção de aprendizagem. E esses dias eu ouvi uma história, né, que não existe correção de aprendizagem. Mas isso é outra coisa para a gente pensar sobre. Acho que é o termo, né, gente? E o SARESP acontece e ele está mais próximo dos professores por conta disso, porque os resultados dá para que eu faça uso com os próprios alunos ainda no caminhar dos estudos deles aí nos anos seguintes, porque eles permanecem nossos alunos, né? Diferente do SAEB, que quando termina, quando sai a resposta, o nosso aluno já está em outra rede, já faz um tempinho, mas a gente pode usar para corrigir eventuais distorções até conosco mesmo, ou, né, de caminhos que a gente vem trilhando com os alunos que não chegam aos resultados talvez esperados. Muito bem. Além disso, Érica, pode passar para o próximo. Eu gostaria de registrar para vocês que todo esse material vocês encontram disponível no INEP, que é o instituto responsável pelo SAEB e por todas essas que a gente vê aí nessa telinha, né, que são exames, avaliações educacionais diversas, né, que vocês já ouviram falar, por exemplo, o INSEJA, o ENAD, né, validação de certificação, o PIRS, que é voltado para leitura, né, na alfabetização, o PISA, que é internacional, que acontece num formato voltado para a idade, né, não para séries e anos, mas para a idade e observação dessas competências referenciais às idades, e o SAEB que a gente observou hoje. Então, o INEP, além de tratar dessas avaliações, ele também traz no site os estudos, né, os dados referente a essas avaliações, enfim, vocês encontram bastante informação aí, conteúdo, se vocês tiverem interesse no INEP. Eu aconselho dar um pulinho no site para observar. Além disso, o INEP também é responsável pelo que eu não coloquei aí, porque ele não é uma avaliação, ele é uma avaliação, mas ele é um produto para avaliação, que é o BNI, Banco Nacional de Itens. Então, para se criar essas avaliações, esses testes, essas que a gente chama de provas, testes, exames, né, não, a avaliação é o conjunto completo, existe esse banco, né, e é bem legal, né, eu e a Érica, em 2018 ou 2019, não me lembro agora, nós participamos de uma seleção nesse instituto, conseguimos passar, e a gente, agora nesse ano, fizemos o curso e recebemos aí uma certificação como produtoras desse conteúdo, né, de itens para as avaliações do SAEB. Eu na área de língua portuguesa, a Érica na área de matemática, e o mais interessante disso, né, que a gente já vinha fazendo estudo sobre isso daí, sobre a formulação de item. Quem teve a possibilidade de trabalhar com a gente nos grupos de trabalhos aí para desenvolvimento das avaliações, a gente formulava item, né, no começo, e sempre pensando e muito próximo daquilo que é de fato como tem que ser realizado, que a gente acabou aprendendo, né, etapa por etapa aí no último ano, dentro desse curso do INEP. E como a nossa rede, né, municipal tem caminhado
tentando fazer algo que se aproxime, mas não que seja igual, né? E eu acho assim, essa é a maior reflexão que a gente quer propor aí, quando a gente tratar também da avaliação da nossa rede, né? O quanto a gente avançou, o quanto a gente fez dentro de uma lógica e que siga um raciocínio para garantir o que a gente tem de maior objetivo, né? Que eu acho que eu comecei falando sobre isso e vou terminar também falando sobre isso. Nosso objetivo maior, né? Sempre, né? Pelo menos da equipe, né? Da qual eu faço parte, estou à frente já há alguns anos, é o aluno, né? O nosso objetivo maior é atingir o aluno. Atingir o aluno de que forma, né? Quando eu penso assim, sempre vem na minha cabeça, né? Aquele cupido com a flechinha, né? É atingir o aluno com aquilo que a gente tem de melhor, né? E o que a gente se propõe a fazer, que é educação, né? Então, a nossa maior vontade, né? O nosso maior objetivo e a nossa maior ansiedade está em promover isso, né? Uma educação de qualidade, né? A avaliação na rede, né, foi formatada com esse objetivo. É claro que tem, né, em tudo, acho que na vida que a gente faz, em tudo, a gente sempre precisa melhorar. Não é perfeito, né? Não há algo perfeito. A gente somos seres em construção, né? E aquilo que nós fazemos também está sempre sendo construído. Mas eu queria deixar para vocês uma reflexão. Érica, pode passar para o próximo? Né? A gente tem uma definição do que é a avaliação no dicionário, né? Pode aumentar um pouquinho, Érica, por favor? E se a gente observar o que o dicionário traz, muitas vezes é aquilo que nós respondemos, aquilo que vocês responderam, né? O que é o ato de avaliar, de mensurar, de determinar valor, preço, enfim, importância de algo, a avaliação é isso, né? É um cálculo de valor, enfim, comercial ou não, é uma prova, é um exame, é uma verificação, é uma medição, né? São tantas definições, mas a gente não está definido, né? Eu não trouxe uma definição específica para vocês do que é avaliação externa, a gente está construindo isso. E eu quero chegar lá no final do módulo com vocês, com essa construção, ou não, né? Porque o que eu falei para as meninas, de repente eu tenho um professor que fala, que traz muito isso para a gente, essa provocação de pensar, e a gente constrói uma ideia. E aí você olha para aquilo e você fala assim, é isso mesmo? Por um tempo é aquilo. Mas passam-se alguns anos, ou meses, ou dias, ou horas, e você, observando outras coisas, chega a outras conclusões. Então, a ideia desse módulo principal é que você pense sobre, né, a avaliação externa, como ela ocorre, né, todo esse histórico, e possa projetar benefícios para você e para a sua turma. Isso é essencial, né? Essa é a essência daquilo que eu quero que vocês tenham aí no módulo 3, que isso possa atingir o nosso aluno de forma benéfica, né? E isso só acontece através de você, né? Você é a pessoa que faz isso acontecer. E a gente está dando uma mãozinha lá pela secretaria, né, em algumas coisas, para poder te ajudar. Tá bom, gente? Eu vou abrir agora o espaço para vocês comentarem algo, ou perguntarem. Eu não sei tudo, estou aqui aprendendo, até disso tudo que eu trouxe para vocês, são coisas que eu aprendi nas aulas, né, que eu também estudo o assunto. Materiais que eu coletei e, na verdade, a nossa prática aí na rede ao longo desses 5 anos. Então, é isso. Eu quero agradecer imensamente esse momento a cada uma de vocês, que uma ou um, nós temos poucos
homens aí no curso, mas enfim, não sei na hora que eles assistem se tem mais. E dizer para vocês que vocês se cuidem bastante, né, para que na próxima aula nós estejamos novamente aqui conversando mais um pouco e que em breve a gente possa conversar de verdade, porque aqui é só uma conversa, só eu que falo, é até meio sem graça, mas eu queria abrir nesse momento para que vocês pudessem fazer as contribuições, né, ou perguntas, enfim, está aberto aí, Li, muito obrigada.